Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Eu sou a Alessane e nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, ao desenvolvimento pessoal, espiritual, sobre a lei da atração. Então se liga no conteúdo, curte, compartilha, deixe seus comentários e, muito importante, inscrevam-se no canal também para você e ativa o sininho para você receber a notificação às segundas, quartas e sábados, que são os dias que a gente compartilha vídeo novo. E desde já, muito obrigada. Gente, hoje eu vim falar com você sobre uma crença que é extremamente limitante, na minha opinião. Na realidade, nos segurar, como se diz? Prevenir? Não. Nos impedir de progredir na vida porque a gente acredita que seja verdadeira. E não é verdadeira, não é. Eu já vou explicar o porquê. É a crença de que a nossa situação, o nosso contexto, a nossa situação familiar, por exemplo, se nós nascemos num berço de ouro ou num berço tabajara, predetermina o nosso sucesso, o nosso êxito na vida. Não é verdade, não tem que ser, não é necessariamente verdade. Imaginemos uma linha de largada de corrida, né, de corredores. Tem aquela, a linha, ela é diagonal, né, de largada por causa da curva, obviamente. Mas dá a impressão de que algumas pessoas estão saindo na frente, mas na realidade não é, porque a curva compensa, a distância da corrida é a mesma. Então o que eu quero dizer para vocês, muitas vezes é só impressão. A linha de largada faz diferença, sim. Eu não tô dizendo que não faça diferença se você teve uma família estruturada, se você teve uma boa educação, se você teve uns pais que foram bons cuidadores, que te deram bons exemplos, se você foi bem alimentado. Claro, vai fazer toda a diferença na sua confiança, no seu potencial, na sua autoestima e na sua capacidade de aprender também e de melhorar. Mas não é o ponto mais determinante. Vamos supor agora que você tenha nascido numa família bem conturbada, que foi o meu caso, uma família bem conturbada, com muitos altos e baixos, que você não teve suporte familiar ou contexto social de uma forma que te desse suporte para crescer com segurança. Falta de segurança na infância e na adolescência vai determinar muitos problemas ou não, ou sucesso na vida adulta. Mas há como mudar essas coisas. E é com persistência, com trabalho pessoal, é com a gente se conhecendo, a gente tentando se melhorar. Muitas vezes eu não sigo nenhuma religião, mas o meu filho mais velho agora, o meu filho mais velho, o meu filho maior entrou pra igreja evangélica e ele me disse com muita cautela, com muito cuidado eu tô pensando em entrar na igreja evangélica, e eu aconselhei que sim, que se fosse a chamada do coração dele, que ele seguisse, que se isso significasse pra ele que ele achou a tribo dele, que ele se sente ali, que ele pertence àquele contexto, àquele meio social, e isso vai ajudá-lo a crescer mais, a se desenvolver mais, por que não? Então eu não quis deixar o meu preconceito, a minha ideia preconcebida, né, que é isso que preconceito é, sem saber realmente do que eu tava falando, limitasse eu impusesse a minha impressão no meu filho. Então essas são maneiras, nesse ponto eu acredito que a religião seja muito benéfica. Como eu disse, eu não sou religiosa, mas eu desenvolvo o meu crescimento espiritual e a minha espiritualidade por outros meios. Eu faço minha gong terapia, eu faço a minha yoga, eu medito, eu rezo, eu tenho a minha imagenzinha ali da Virgem Maria, do Buda, e eu faço várias coisas que eu considero nutrem minha alma para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser uma pessoa mais consciente, para eu ser mais evoluída a cada dia, ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, se essa não é a vibe de vocês, tudo bem, mas o que pode estar ajudando você a curar essas feridas da alma? Essas feridas, esses traumas do passado que te impediram e talvez te limitem até hoje de crescer no âmbito pessoal, social, nos relacionamentos, no trabalho. Então, procure algo que nutra você. E as amizades nesse sentido são muito importantes. Termos amizades que nos fortalecem, que nos enriquecem. Não amizade que fica ali fofocando, ou competindo, ou sendo mesquinha, ou sendo sarcástico, mas amigos que realmente te acolhem, que te ouvem e que você tenha também a disposição de ouvi-los e dar o ombro. Não é ouvir pra sempre ter uma opinião e dizer o que o outro tem que fazer. É ouvir pra ser presente, só pra estar presente ali. Mas
Mas na questão de o quanto a gente pode mudar a nossa realidade, gente, eu penso sempre nisso porque quando eu era adolescente, uma coisa que eu nunca esqueci, eu acho que eu nunca nem contei pra ninguém. Eu tinha 14 ou 15 anos, eu tava buscando uma vaga de trabalho na Ferramentas Gerais como menor aprendiz. Só que minha vida tinha sido, cada ano da escola eu tinha estudado em uma escola diferente, as minhas notas não eram tão boas, eu não tinha assim eu não tinha feito nenhum curso que fosse enfim, eu acreditava que eu não tinha condições. Em partes eu acreditava que eu não tinha condições. Mas eu me inscrevi pra vaga, eu fiz várias vezes, umas 3 vezes eu me inscrevi pra vaga. E eu ficava ligando pro Recursos Humanos ainda pra ver se eles iam me dar uma entrevista. E eu acho que eu os venci pelo cansaço mesmo. Mas na época ali, na minha vizinhança, tinha uma menina que morava numa casa muito linda. E ela era muito loira, de olhos azuis. Não tô falando sarcasticamente. É porque eu imaginava que ela fosse assim, muito aristocrata, sabe? Muito fina. E eu muito pobre, muito humilde, toda com a vida toda quebrada. Então, e ela conseguiu um emprego lá antes de mim. E eu pensei, pois é, tá aí a prova que esse emprego não é pra mim, né? Essa Ferramentas Gerais só seleciona menores aprendizes que têm uma estrutura familiar, que tem boas notas, que tem condições de trabalhar lá com pessoas qualificadas, com profissionais estabelecidos, e não era eu, uma menina de 14, 15 anos, toda errada, que ia conseguir essa oportunidade. Enfim, mas depois eu consegui, aí eu trabalhei lá um tempo, e foi muito bom pra minha autoconfiança. E eu poderia citar aqui vários outros exemplos, gente. Quando eu tava na faculdade de letras, esse é um outro exemplo que eu gosto muito, eu tive muita dificuldade de aprender inglês. Eu fiquei anos pra entender qual era a função do verbo to be mesmo, e como utilizá-lo. E eu entrei no curso de letras com inglês básico para intermediário, mas eu não conseguia falar. Eu entendia muita coisa, mas eu não conseguia falar. E eu tinha colegas que já falavam muito bem inglês. Então eu ficava, obviamente, me comparando e achando que eu nunca ia ter o potencial, a habilidade linguística que as minhas colegas tinham. E isso era muito óbvio para mim. Mas eu não me deixei fracassar, não. Eu não me desestimulei pela falta de condições naquele momento. E eu continuei estudando. Hoje em dia eu falo inglês super bem, fiz até outra faculdade aqui, mestrado, enfim. Então, não duvide dessa possibilidade, porque o que nos limita é a crença. Essa é a grande questão. Esse era o ponto-chave que eu queria chegar. Se você acredita que as suas circunstâncias te limitaram e que você não tem condições, saiba que não é verdade. Tem muita gente que mudou o destino completamente porque eles acreditaram, porque continuaram tentando. E a gente vê hoje a sua situação, a minha situação, a de qualquer outra pessoa ali, não determina como essa pessoa vai estar em 5 anos. E claro que quem tá na linha de largada com mais vantagem, já tem mais recursos financeiros, já tem mais estrutura, ou tá numa relação saudável, é melhor. Só que problemas acontecem na jornada. E é a maneira como a gente cai, a gente tem que cair com dignidade também, mas a gente tem que levantar com dignidade. A gente não pode cair e ficar no chão. Isso é sim o fator determinante, não onde você está no momento. E para fins de lei da atração, visualize tudo que você quer manifestar, que já está aqui no universo, só que você tem que trazer, convidar para sua vida. Visualize com detalhes e acredite, se veja tendo manifestando o que você deseja. Não compare-se. Cada situação, o universo tem algo reservado para você que é só seu. Então, gente, essa é a minha mensagem de motivação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários com sugestões também sobre outros assuntos que vocês gostariam que talvez eu falasse aqui. Eu vou adorar responder e talvez gravar um vídeo com um assunto que vocês sugiram. Muito obrigada, um super beijo e até a próxima.